Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético, canal onde se combina investimentos, finanças pessoais, economia, pensamento crítico, ceticismo saudável para que a gente consiga, quem sabe, tomar as melhores decisões financeiras e de investimentos. E nesse vídeo vamos falar sobre o cenário que está se pintando aí nas bolsas de valores, inclusive na Bolsa Brasileira, para o final do ano. E antes de qualquer coisa, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, né? Aí você ajuda o canal a crescer, dá o seu like aí, aciona os sininhos e voltamos aqui depois da vinheta. Então vamos lá. Você já ouviu falar da palavra rally? Aqui no Brasil, né, nós temos uma versão aportuguesada dessa palavra que faz referência a um tipo específico de competição automobilística, onde carros correm em estradas, não em circuitos fechados. Mas em inglês, rally tem outros significados, inclusive tem o significado de recuperação, de melhora, né? Tem um significado até médico, né? Às vezes, quando a pessoa está muito doente e ela tem uma melhora súbita, se fala que aquilo é um rally. E é nesse contexto assim, de recuperação, de uma melhorada, que se usa a palavra rally no mercado financeiro como um sinônimo de alta. Então é muito frequente, por exemplo, nos veículos de mídia aí, financeiros, né? Em inglês principalmente, naturalmente, mas às vezes a gente vê aí em algum portal brasileiro falando, porque o rally das ações, o rally da bolsa, o rally sei lá eu do que. Então é nesse sentido de um aumento, né, de uma subida, uma valorização da bolsa. E aí temos um fenômeno cíclico muito famoso e muito conhecido, que é chamado de rally de fim de ano ou rally de Natal, ou em inglês eles chamam Santa Claus Rally, né, o rally do Papai Noel. E esse fenômeno cíclico, ele acontece muitas vezes, quer dizer, ele não é uma coisa perfeita, como em tudo no mercado financeiro, não existe nada perfeito, não existe nada garantido, né? Não é uma ciência exata isso aqui, mas na maior parte dos anos existe um melhor desempenho das bolsas de valores no período que vai do final do ano até o começo do ano seguinte. Inclusive tem um ditado famoso americano, né, que eu não vou aqui pronunciar em inglês, mas em português ele diria algo como assim, venda em maio e saia correndo, né? É inevitável, acabo tendo que falar em inglês, né? O sell in May and go away. Mas enfim, se vende as ações em maio, esquece do mercado e volta lá para o final do ano. E esse final do ano é quando? Tipicamente por volta de outubro e novembro, ou seja, nesse período que nós estamos agora, né, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E existem várias possíveis explicações para isso. Então, de novo, ressaltando, não é uma coisa perfeita, não é uma coisa que acontece todos os anos, mas na maior parte dos anos acontece, então se torna um padrão, é um padrão explorado por traders e investidores e entre as explicações, a maior parte das explicações são explicações de natureza psicológica, emocional, né? Sendo que uma delas é que nos Estados Unidos o ano fiscal começa em outubro. Ele se encerra no último dia de setembro, começa no primeiro dia de outubro. E o ano fiscal, assim como o ano cronológico, né, o ano normal, assim, é sempre, né, todo começo de ano sempre tem um certo otimismo, uma certa visão otimista. E no caso do ano fiscal, por exemplo, muitos fundos, investidores institucionais aproveitam esse período para fazer uma reorganização de carteira. Também tem junto com isso as divulgações de resultados do terceiro trimestre e, mais importante, o fato de que as pessoas começam a falar sobre isso. Há muitos anos, décadas na verdade, se fala sobre esse fenômeno e cria a expectativa, acaba virando a famosa profecia autorrealizável. É que nem tantas outras coisas do mercado financeiro que a gente vê por aí, em análise técnica, por exemplo, análise de ciclos, né? São coisas que, olhando do ponto de vista puramente lógico, a gente não faz sentido nenhum, né? Quer dizer, por que o mercado melhoraria por conta disso em tal época? Não faz sentido algum.
Mas como as pessoas começam a reagir àquilo, quer dizer, elas acreditam naquilo, então começam a tomar atitudes de acordo, compram, vendem, se torna a tal da profecia autorrealizada. Essas são algumas das possíveis explicações para o tal rally de fim de ano. E isso acontece majoritariamente no mercado americano, né? E este ano, o índice SP500, que é o principal índice dos Estados Unidos, teve um desempenho meio sofrível ao longo do ano. Fez um fundo no ano recentemente, estou mostrando um gráfico aqui para vocês, mas uma coisa interessante é que ele fez aquilo que aparenta ser um fundo nos últimos dias, subiu, caiu e está, ao menos no momento dessa gravação, fazendo um movimento que é aquilo que na análise técnica se chama de pivô de alta, né? Uma sucessão de dois fundos com um topo descendente e um rompimento. Então, nesse momento, tem um movimento sugerindo esse rompimento de topo, a formação do tal pivô de alta, que é consistente com o fenômeno do rally de fim de ano. Então, vamos assumir assim que todos os astros aqui estão se alinhando, né? Então estaríamos formando agora um fundo no mercado americano, confirmado por esse pivô de alta, né, que está em formação, acontecendo durante o mês de outubro, o que supostamente levaria aí alguns meses, aí, o resto do ano, mais o comecinho do ano que vem, um mercado mais altista, né? Um mercado de alta. Isso estaria consistente com o fenômeno. E nos Estados Unidos, neste momento, né, isso está acontecendo, e está acontecendo também a divulgação dos resultados corporativos das empresas americanas, né, divulgando no terceiro trimestre, que até o momento tem sido positivo e interessante, os agentes econômicos têm gostado dos resultados, e isso tem ajudado um pouco a desviar o foco de questões como inflação, taxa de juros, que são problemas presentes, né? A qualquer momento vem lá o Federal Reserve e resolve chutar o pau da barraca na taxa de juros e acaba com a festa de todo mundo. Mas até o momento, por conta disso, né, aquelas preocupações e angústias com a taxa de juros estão ficando um pouco mais aliviadas, vamos torcer, né? E no Brasil, o que isso diz respeito ao mercado brasileiro? Bom, o mercado brasileiro é um mercado, assim, que ele tem vontade própria, mas ele tem uma vontade própria limitada, né? Quer dizer, em grande parte ele reage ao que acontece nas grandes economias, em particular nos Estados Unidos. Porém, no ano passado, né, no ano de 2021, uma coisa interessante aconteceu, né? Tivemos o rally de fim de ano nos Estados Unidos, tudo dentro do script, e no Brasil deu tudo errado. O segundo semestre do ano foi a bolsa caindo em linha reta, como está aqui no gráfico, e só mais para o final do ano de 2022 que começou a ter alguma reação. Então, ano passado, 2021, eu me lembro nos fóruns, nas portais, todo mundo falando, será que vem o rally de fim de ano? Será que vem? Será que vem? Não veio, não veio. Falhou. Aqui no Brasil falhou, né? E muitos, por conta disso, estão otimistas, né? Exatamente naquela lógica de assim, olha, se falhou o ano que vem, esse ano vem, né? Eu sei que isso pode ser um pouco daquele viés, assim, da falácia do jogador, né? Mas, enfim, bastante gente está com expectativas aí para um rally de fim de ano de fato no Brasil, né? E a configuração gráfica do índice Bovespa agora para o final do ano está muito mais favorável. Tivemos um fundo aí formado no fim do ano, com uma recuperação, uma congestão, né, uma lateralização que foi rompida recentemente para cima. Então, assim, se a análise técnica serve para alguma coisa, né, se isso aqui tem alguma utilidade, nós temos aqui uma figura que é uma figura quase livro-texto de continuidade, né? Quer dizer, uma subida seguida de uma congestão e um rompimento com uma continuidade, o que estaria também muito consistente com o rally de fim de ano, né? Inclusive no Brasil nós temos aí uma série de incertezas associadas a eleições, etc. e tal, mas de forma geral o mercado financeiro aparenta, pelo menos nesse momento, ter dado uma boa tranquilizada. Então, esse fenômeno existe, esse fenômeno ele é
é documentado, ele é identificado, tem várias pesquisas, levantamentos estatísticos aí mostrando, né, que de fato ele acontece mais do que não acontece. E este ano, o ano de 2022, parece, pelo menos até o momento, que os astros estão se alinhando aí para que a gente tenha um rally de fim de ano. Quem sabe, né? Quem sabe se torna uma oportunidade aí para que traders e investidores consigam arrancar algum do mercado aí no fim de ano, garantir aí, quem sabe, um presente de Natal um pouco melhor. E é isso aí, a gente se vê então num próximo vídeo.